Bom dia, pessoal. Obrigada a todo mundo pela presença. Eu sei que é difícil num domingo de manhã, 10 horas da manhã, Páscoa, vocês estarem aqui hoje. Mas obrigado pela presença, de estar aqui com interesse de ouvir. E não só ouvir, né? Porque eu espero que vocês ouçam, pratiquem e compartilhem. Que é esse que é o intuito do evento. Esse é o intuito da comunidade. Eu espero que vocês possam não só ver esse conteúdo, como todos os outros que estão sendo apresentados aqui, e tenham essa intenção, né, de compartilhar, para que o movimento sempre continue. Então, com essa mentalidade de compartilhar, eu fiquei muito grata, primeiramente, pelo convite do pessoal da organização da Python Sudeste. Estou muito nervosa. Se eu falar muito rápido, por favor, alguém levanta a mão e fala alguma coisa, porque senão eu me perco e começo a atropelar tudo e daqui a pouco estou falando outra língua, que não é Python. Então, com o intuito de compartilhar, eu estou vindo aqui mostrar para vocês um pouco, né, sobre essa vida freela, como vocês podem decolar com a sua carreira de dev freelancer, para quem tem interesse, né. Para quem não me conhece, falar um pouco sobre mim. Meu nome é Paula Grangeiro. Eu sou desenvolvedora web sênior. Já tenho uns 6 anos que eu trabalho só com Python, mas de carreira mesmo de desenvolvimento web eu desenvolvo desde 2007. O meu início de carreira foi com tecnologias da Microsoft, então eu desenvolvia com ASP clássico, depois parti para VBNet, depois veio C#, então era muito na Microsoft. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Python e desde então eu não larguei mais essa vida. Sempre que eu tenho oportunidade de oferecer para os clientes, eu sempre ofereço em Python, porque melhor, né? Fazer o quê? Não, brincadeira. Porque Python te dá muito mais agilidade no desenvolvimento que às vezes essas linguagens corporativas não te dão. Principalmente como .NET, às vezes Java, só de configurar um ambiente, às vezes você já perde muito tempo. Atualmente eu sou freelancer, eu estou nessa carreira de freelancer tem 1 ano mais ou menos. Eu saí do meu último emprego em 2017, foi início de 2017, eu era engenheira de software sênior. Eu vou falar um pouco mais para frente, né, porque eu não me sentia tão realizada e porque eu decidi pegar essa carreira de freelancer. Além disso, eu sou integrante do PyLadies. Eu participo do PyLadies Rio, eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu participo do Django Girls, organizo workshops do Django Girls, participo como treinadora. Participo também da comunidade do Python Rio, que é a nossa comunidade lá. Se vocês estiverem de bobeira pelo Rio de Janeiro, sempre no último sábado de todo mês tem um encontro do Python Rio. Então, se vocês estiverem pelo Rio de Janeiro e for o último sábado do mês, é só ver lá no nosso site onde está rolando o encontro, que o pessoal se reúne gratuitamente para compartilhar conhecimento. E no final da tarde rola um PyBar lá. E além disso, pessoalmente, eu também sou gateira, meus gatinhos, adoro meus gatinhos. Também sou gamer, gosto de jogar videogame no meu tempo livre e de ver uns animes. É o que eu gosto de fazer como hobby. Então, falando um pouco sobre a minha carreira, né? Eu sou bacharel em sistemas de informação. Eu sou desenvolvedora full stack, mas sou full stack porque quando eu comecei a desenvolver o web, o programador ele tinha a obrigação de cuidar de tudo, né? Aí agora tem esse nome bonito, full stack, que é o cara que faz front-end, o cara que faz back-end, mas é porque a minha experiência daquela época o pessoal não separava muito ainda. Então o programador ele tinha tanto que cuidar da parte do front, até porque PHP, ASP clássico, você tem que fazer os dois, porque são linguagens que não tem um compilador igual às mais avançadas de hoje, né? Então você tem que fazer os dois, você tem que fazer o front-end, o back-end, tinha que cuidar do banco, entendeu? Então você aprendia SQL, fazer procedure para ficar as queries com melhor desempenho, você tinha que levantar o próprio servidor. E isso foi uma experiência legal porque na época me ajudou muito como freelancer hoje, porque eu tenho todo esse conhecimento do geral, né, que é importante para você. Não é necessariamente você consegue ser especialista como freelancer, mas é interessante para poder abrir uma gama de trabalhos que você pode pegar, né? Você entender do produto, desde o início até colocar no ar, até a entrega. Eu tenho experiência em desenvolvimento de sistemas pequenos, médio e grande porte. E também já passei por empresas pequenas, médias e grandes. Eu já trabalhei na Concrete Solutions.
A última empresa que eu passei foi a Stone Pagamentos. E também trabalhei muito em startup, com a Tix, algumas pequenas startups, porque eu sempre procurei, isso é um pouco do próximo slide, né? Eu sempre procurei não só trabalhar pelo dinheiro, mas trabalhar pela ideia, não necessariamente ideia da empresa, mas que tipo de produto aquela empresa desenvolve. Era isso que me atraía, né? E o que me deixava insatisfeita na carreira de remunerada, né? Geralmente salário. Eu tenho uma dificuldade enorme de negociar. Então, eu sempre tinha uma dificuldade enorme de negociar salário com a empresa, porque é chato, né? Você tem seus colegas de trabalho, se você sabe que fulano ganha menos, você fica mal por ele. Se você sabe que você ganha menos, você fica mal por si, né? Pô, o cara tá fazendo a mesma coisa que eu, tá ganhando mais que eu. Então, é uma questão chata, né? Padrões de qualidade, principalmente, era o que me deixava muito insatisfeita na minha carreira de remunerada. Porque como eu tinha muito interesse no produto que estava sendo desenvolvido, e às vezes quando você é uma empresa, né, de grande porte, às vezes você tem que cortar custos para poder entregar um projeto que já está atrasado, que é normal atrasar e tal. E geralmente esses custos são cortados aonde? Na qualidade. Então você corta em teste, você corta em qualidade de código, você começa a cortar para poder entregar logo aquele negócio para o cliente. E isso me deixava muito insatisfeita, porque é muito ruim você ser desenvolvedor e às vezes você está sentado numa reunião que o cliente está presente e aí o cliente começa a descascar, entendeu? Não, mas como é que você está considerando isso entregue? Eu estou clicando nesse botão aqui, esse botão não funciona, como é que o produto está entregue? Como é que para vocês isso está entregue, entendeu? E aí você tem que ficar naquele migué, né? Infelizmente. Stack de desenvolvimento, porque às vezes as empresas elas têm o posicionamento de a gente é ágil, a gente usa tecnologias de ponta e vende muito essa ideia e nem sempre essa ideia é aplicada. Então, pô, a gente é ágil, usamos tecnologia de ponta, a gente usa Python. Quando você vai entrar no projeto, está usando o Django 1.6 com Python 2, entendeu? E isso era uma coisa que me deixava extremamente infeliz. Você não ter a flexibilidade, a autonomia de escolher o que você ia usar para desenvolver. Muitas vezes era a falta de identificação também, porque as empresas têm muito daquele negocinho, nossa missão é entregar o melhor produto para o cliente, que geralmente não era, mas aqui a gente preza muito pelo espírito do dono. Aí toda essa conversinha, às vezes, de empresa, de missão, de valor, que você via que às vezes não saía daquelas entrelinhas, não me gerava identificação. A maioria dos lugares que eu trabalhei por causa das pessoas. Os lugares que eu fiquei mais tempo eram por causa das pessoas, porque eu gostava de trabalhar com as pessoas. E principalmente tempo. Eu não tinha tempo quando eu era uma funcionária remunerada. Porque, como eu disse, eu morava em Duque de Caxias. Lá no Rio de Janeiro a gente tem um problema muito sério de mobilidade. Então não é muito fácil você chegar, né, no centro da cidade. E outra coisa, eu não sei como é aqui em São Paulo. Eu acho que é muito diferente isso do Rio, porque no Rio tudo é muito centralizado na cidade do Rio. Aqui, eu acho que você ainda tem Osasco, você tem ABC, você tem outras regiões que são meio que independentes da cidade, do centro de São Paulo. No Rio de Janeiro, não. Não existe nada além do centro do Rio. Então, se você quiser arrumar uma boa vaga de emprego, você vai ter que ir para o centro do Rio, entendeu? E, tipo, de Duque de Caxias para o Rio, eu levava, às vezes, 2, 3 horas de viagem para poder chegar no lugar, entendeu? E aí, tipo, você não vive, você vive para trabalhar. Porque você passa 8 horas no trabalho, 4, 5 horas no trânsito, você não tem mais vida. Você não tem hobbies, entendeu? Você trabalha e só. Então, com essas insatisfações que acabaram me empurrando devagarinho para a carreira de freelancer. Porque eu comecei a fazer freela, eu via que eu tinha autonomia de escolher o que eu ia usar para desenvolver, eu via que eu tinha autonomia para desenvolver um produto de qualidade, negociando ali diretamente com o cliente. Então, a autonomia que me fez realmente migrar para essa carreira de freelancer. Então, como é que eu estou atualmente? Atualmente, eu estou trabalhando já há 1 ano como freelancer só, eu vivo de freelas. Esses daqui são os meus clientes nos últimos 3 meses. Então, eu estou trabalhando só com Python, com essas pessoas, entendeu? Então, você para e pensa, pô, freela, que nem estava conhecendo ali com a Paty agora, né?
às vezes tem dificuldade, isso, aquilo. Não, dá para viver legal, entendeu? É aquele negócio, que eu vou falar na frente, você tem que mudar a sua mentalidade, você não é mais CLT. Você não, o dinheirinho certinho que você vai ter no final do mês, você vai ter que ralar para poder conseguir, entendeu? Mas dá para viver. E dá para viver, no meu caso, eu estou vivendo só com Python, entendeu? Tem gente que me pede para trabalhar com PHP, com JavaScript, aí eu ainda digo não, entendeu? Eu só desenvolvo com Python, entendeu? Eu ainda faço isso. Então, dá para viver. Então, para vocês chegarem nisso, né? O que a gente vai falar nessa palestra? Primeiramente, essa palestra não é motivacional. Sou péssima motivacionalmente. Não estou aqui para aquela coisa, vou encorajar vocês a virarem fila. Não, eu estou dando aqui a oportunidade de um caminho e eu vou falar práticas que eu desenvolvi nesse ano, que vocês podem desenvolver para, tipo, não passar perrengue. Porque, tipo, quando você começa a virar freelancer, você passa perrengue, é perrengue sério, entendeu? Porque você não vai estar cumprindo a tua meta, você corre o risco de não conseguir pagar as suas contas do mês, entendeu? Então, alguns passos que eu tive que passar para poder aprender e mudar essa mentalidade, entendeu? Que eu já vou estar discutindo aqui, mostrando para vocês não terem que passar por isso novamente. Então, o que a gente vai discutir? Como iniciar uma carreira de freelance, né? Algumas coisas que facilitam. Como captar cliente, que o pessoal tem muito... Isso é muito baseado nas perguntas que as pessoas me fazem. Como é que eu faço para captar cliente? Como eu cobro o preço, né, num projeto? E como se planejar, principalmente, em questão de tempo e de dinheiro. E como não só captar, mas também fidelizar o cliente de vocês, né? Então, como é que a gente pode dar um pontapé inicial na nossa carreira de dev freelance, né? Pessoalmente falando, as características que vocês devem desenvolver assim como pessoa, né? Para conquistar a autonomia. Principalmente, eu falo muito que você tem que ter foco, força e fé. Porque você tem que ser multidisciplinar, vocês têm que ter a mentalidade que vocês não vão ser mais só programador. Você é uma empresa individual, porque você é o teu marketing, você é o teu financeiro, você é o teu administrativo. Então você vai ter que, a sua parte de comunicação, você vai ter que negociar com o cliente. Então você vai ter que desenvolver algumas habilidades aí e tem que estar aberto a desenvolver. É normal errar, é normal ter dificuldade, mas você tem que estar aberto a desenvolver para poder ter sucesso. Principalmente, eu tinha muita dificuldade de comunicação, porque eu sempre fui aquela dev que chega no escritório, bota o fone de ouvido, vê o que tem que fazer no quadro e começa lá, codar. Sempre falava o essencial, o mínimo. Tipo motorista de ônibus, sempre falo o mínimo, o essencial ao motorista. Era eu devia ter uma plaquinha dessa. E aí, tipo, eu já tinha dificuldade para negociar em empresa. Como é que eu vou negociar com o cliente? Como é que eu vou ser freelancer? E aí uma coisa que eu desenvolvi que me ajudou muito é que, por exemplo, eu sempre trabalhei muito cedo. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava no escritório de despachante da minha tia, que minha tia era despachante veicular. Ela tirava documento de carro. E aí eu ajudava ela, eu era secretária dela, eu fazia os formulários, agendava os veículos, essas coisas. E minha tia, ela era ótima para negociar com aqueles caras. Aqueles caras que eram donos de empresa de ônibus, que tinham mais de 1.000, 2.000 carros, e os caras queriam pechinchar o mínimo e ela lá negociando. E aí, muito do que eu faço hoje, quando eu me comunico com o cliente, às vezes eu fecho os olhos, respiro, penso, o que minha tia faria? E aí eu incorporo a tia, entendeu? Não, mas peraí, vamos negociar. Isso aí não dá, eu tenho o meu mínimo que eu posso abaixar para você e vou tentando negociar. Então, às vezes, você não só pode... Você tem que buscar conhecimento, mas você tem que encarar aquilo ali. Você não é mais só você. Para o teu sucesso, você tem que tomar certas atitudes que ficam fora um pouco da sua personalidade, entendeu? Além dessas habilidades que você tem que desenvolver, eu acho que você tem que ter um perfil muito independente. Porque o cliente vai te contratar para desenvolver um produto, você tem que dizer se consegue ou se não consegue. Ele não quer saber os detalhes, ele não quer saber por que está atrasando, ele não quer saber por que você não está conseguindo entregar, ele quer saber do negócio pronto. Então você tem que ser independente para lidar com qualquer situação de caos. Não está conseguindo subir o servidor,
Nem que seja independente de Stack Overflow, entendeu? Mas vai lá no Stack Overflow, vê o erro que está dando, você tem que se virar. Porque muitas vezes você não vai ter outra pessoa no projeto para poder contar com ajuda. Então você tem que ter esse perfil de independente na hora de lidar com o problema. E principalmente você tem que ser automotivável. Porque por mais que hoje eu opto por pegar projetos que me interessam. Eu gostei da ideia, eu achei interessante a proposta do produto, vou lá e pego. Mas por mais que eu me sinta motivada no início, é normal com os problemas que possam surgir no decorrer do projeto, a gente começar a desmotivar. Principalmente quando a gente está trabalhando sozinho, né? Porque a gente vai dias e dias, um atrás do outro, só fazendo tarefa, é normal desmotivar. Então você tem que, cada um é de uma maneira, você tem que ter a sua técnica de motivação. Geralmente eu trabalho dias seguidos, porque quando eu estou no gás, eu começo a desenvolver, eu não consigo parar. E de repente me dá uma baixa de produtividade, que aí eu paro e penso, cara, não consigo. Aí eu fecho, entendeu? Eu pego um café, vou na praia, vamos na praia, entendeu? Vamos passear, entendeu? Porque não adianta, você tem que manter a produtividade e você tem que encontrar aquilo que te motiva para manter ela, entendeu? Além dessas coisas como pessoa que você tem que desenvolver para se tornar freelancer, financeiramente o que você tem que desenvolver, né? Porque é muito difícil você, beleza, virei freela hoje full time e eu tenho esposa, esposo, filhos para sustentar, entendeu? Quando você é a renda principal da família, é muito difícil você fazer essa migração. Então algumas coisas que você pode fazer que te ajudam é, se você é CLT, se você é remunerado hoje, faz um pezinho de meia. Porque existe uma estatística que uma empresa demora a ser rentável entre 3 meses, 6 meses e até 1 ano. Então, se você tem condições, faz um pé de meia para esse período, para que você possa investir na tua carreira como freelancer, mas que não passe perrengue tendo que pegar qualquer tipo de projeto, entendeu? Outra solução é você se tornar freelancer gradualmente. Tipo, você continua com o teu trabalho remunerado, mas vai pegando aqueles freelas por fora. Uma dica que eu dou nesse caso é você ter sempre em mente que você está vendendo o teu tempo livre. Então, você tem que cobrar bem. Porque o que acontece? Quando você já trabalha, você vai chegar em casa esgotado, você vai ter um final de semana esgotado e vai ter que dedicar para freela, é bom estar te remunerando muito bem. Porque você tem que manter a motivação de estar fazendo aquilo. Porque se você entrega um produto de qualquer maneira, se você desiste do projeto, você já está começando a se queimar antes mesmo de começar. Então você tem que ter essa motivação, nem que seja do dinheiro, entendeu? Para poder manter o foco. E no meu caso, o que eu fiz? Eu tornei o meu empregador meu primeiro freela. Porque tem uma oportunidade agora, principalmente com a flexibilização da CLT, que para o nosso caso ajuda, que muitas empresas já negociam para te tornar PJ. Então, o meu empregador, eu já era PJ, eu já trabalhava como PJ, e ele já tinha outros freelancers que participavam de outros projetos. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu conversei com ele, vem cá, mas que tal se você me tornar uma freelancer também? Eu reduzo um pouco das minhas horas, ele já estava com problema, com dificuldade para pagar, que era uma startup. Eu falei, eu reduzo um pouco das minhas horas, você me contrata quando precisa. Virei freelancer. E aí eu tinha mais tempo livre para poder pegar outros clientes também, entendeu? Então, são aí algumas técnicas que você pode fazer para poder começar sem... começar mal, começar no vermelho. E tem que estar preparado para a burocracia também. Nem que você pague alguém para resolver para você. Porque eu acho importante se legalizar, porque muitos clientes já chegam perguntando se você pode gerar nota. Então, você só consegue gerar nota se você tem uma empresa. No meu caso, eu paguei um contador para fazer tudo isso, porque eu não tinha saco e nem tempo para poder cuidar. Então, você tem que correr atrás de alvará de funcionamento, você tem que ir lá na tua prefeitura, saber como é que você emite um alvará de funcionamento para a tua atividade. Você tem que ir na junta comercial, pegar uma autorização para poder exercer aquela atividade. Você tem que começar os trâmites lá do Simples Nacional para poder emitir nota fiscal. Você pode procurar um contador que faça isso, ele vai fazer para você. E uma dica que eu dou também, se você não sabe nada das burocracias que tem que ser feita, mas quer correr atrás, no meu caso eu paguei, né, eu preferi ir atrás do contador.
mas você quer correr atrás por conta própria para, de repente, economizar ou para saber como é que funciona, vai no Sebrae da sua cidade. O Sebrae, ele presta consultoria gratuita. Então, você pode chegar lá, ó, tô aqui com o meu plano, eu quero abrir uma empresa, e ele vai ter um consultor que vai te atender gratuitamente, vai te dar toda a orientação do que você tem que fazer para poder abrir a empresa no teu negócio. Eu, inclusive, acho muito estranho isso, porque como é que a pessoa vai dar uma orientação assim, de graça, entendeu? Mas é porque eles tentam fomentar as empresas da localidade. Então, é muito interessante também no Sebrae. Tá. Então, a gente começou a nossa carreira, a gente sabe o que tem para começar a nossa carreira. Aí vocês pegam e falam, beleza, fechei, é isso que eu quero para minha vida, eu vou correr atrás. Como é que eu posso começar a captar os meus clientes, né? Tem alguns serviços online, sites e serviços online para você pegar freelancer. Tem o Get Ninjas, tem o freelancer.com, tem a TopTal, que você tem acesso a freelas do exterior. Tem o Orkana, que é um dos mais conhecidos, tem 99 freela. Assim, para mim, o problema desses sites e serviços é que tem uma alta concorrência. Então, tem uma disponibilidade enorme de freelancer, porque tem muito iniciante, tem muita gente de muita linguagem. E o cliente que chega lá, ele não tem nada definido, ele só quer, tipo, quero desenvolver o produto tal. Então, ele não opta por uma linguagem, não opta por uma tecnologia, então é uma concorrência absurda. Pela concorrência ser absurda, a remuneração às vezes é muito baixa, tem gente lá trabalhando por R$10 a hora. Eu não sei como uma pessoa sobrevive trabalhando R$10 a hora. R$10 a hora não deve ser nem o preço da internet da pessoa. Internet, luz, telefone, entendeu? Além disso, além da remuneração ser baixa, muitos desses serviços você tem planos de assinatura, ou seja, para você conseguir acessar lá os freela, você tem que assinar um plano e alguns ainda cobram por cento, tipo, cobrei R$10 a hora do projeto, tem serviço que come 3% desses R$10 a hora. E tem serviço que não só cobra o porcento, quanto o plano, mas faz os dois. Tipo, você ainda paga a assinatura e ele ainda come parte do que você cobra. Eu não recomendo muito, eu não uso muito. No meu caso, o que funciona muito é networking. E é meio mágico, né? Você pensa que só você conversar com pessoas, as pessoas vão chegar com um projeto para você, mas é assim que realmente funciona. Então, o que você faz para fazer networking? É o que a gente está fazendo aqui agora. É ir em evento, é dar palestra, é organizar encontro, é você divulgar nas suas redes sociais que você é freelancer. Todo mundo tem que saber que você é freelancer. Hoje eu vivo de freelancer do pessoal da comunidade. Não necessariamente o freelancer é deles, entendeu? Mas todo mundo conhece alguém que está precisando programar. E geralmente a pessoa... É porque é aquele negócio. Todo mundo que é desenvolvedor já ouviu alguém chegar em si, peraí, mas você pode desenvolver isso para mim? Mas a gente sabe como é que é a nossa vida, né, de correria. A gente não tem tempo quando a gente é remunerado. Então todo mundo que é desenvolvedor conhece alguém que está precisando de freela e não necessariamente a pessoa consegue fazer porque não tem tempo. Então, se você é amigo de alguém que é desenvolvedor remunerado, você é amigo de alguém que é desenvolvedor na comunidade, tem uma alta probabilidade ali de você acabar conseguindo um freelancer com ele, entendeu? Todos os meus freelancers que eu consegui foi através de pessoas da comunidade. É gente que chega, Paulinho, tu é freelancer, né? Tem esse meu amigo aqui que está precisando fazer isso, mas eu não posso fazer. Tem como você fazer para ele? Eu, show, fechou. Funciona muito. O que te ajuda muito é ter um portfólio também. No caso da gente que é desenvolvedor, é GitHub, GitLab, Bitbucket. É legal ter um site pessoal para poder ter todas as suas redes sociais, contatos e tudo mais. Projetos pessoais, se você tiver também, para poder colocar, aqui é legal para um cliente, aqui que eu já desenvolvi. E projetos anteriores também, se você já trabalhou em outras empresas, você tem que ter só cuidado, no caso, quando você é remunerado, você assina, às vezes, um termo de confidencialidade. Então, esses projetos você não pode divulgar que você participou do desenvolvimento. Mas você pode perguntar na tua empresa, de repente, posso divulgar que eu trabalhei nesse projeto aqui? Bota lá no LinkedIn, marca todo mundo lá, eu trabalhei nesse projeto aqui com a galera. Já conta como um portfólio. E principalmente, além disso tudo, você tem que ser muito perseverante. Porque a taxa de conversão de cliente é muito baixa. Tipo, de 10 pessoas que entram em contato contigo, só 1 ou 2 fecham um negócio. E quando você diz que você é freelancer, você tem que ter muito cuidado, porque brota a pessoa do chão querendo dar desperta em cima de você, entendeu?
Você grita, ei, virei freelancer, abre um bueiro aqui, alguém disse freelancer, entendeu? Então surge gente oferecendo aquelas parcerias. Eu tenho uma ideia, pô, cara, eu tenho uma ideia sensacional, só que eu não sei programar, você programa a minha ideia pra mim? E tipo, ah, beleza, quanto que é o teu investimento? Meu investimento é minha ideia. Tem gente que chega falando que tá chegando com a ideia que vai revolucionar o mundo e por isso é um grande investimento. Tem cuidado com clientes sem referência. Às vezes um cara chega em mim, que viu o seu site, e eu achei muito interessante, você está interessado em fazer um freela? Já começa a catar tudo da referência da empresa. Pergunto se fulano conhece, vejo de onde que é a empresa, de qual cidade que é, pergunto para a comunidade de Python da empresa, vocês conhecem essa empresa aqui? Para ter referência da empresa, porque caloteiro não é só pessoa física não. Tem muita empresa que é caloteira também. E o que surge de projeto de teste, tipo assim, nossa, amei teu trabalho, eu vou te mandar um escopo de um sisteminha por e-mail que é de teste, que é só para ver se você consegue desenvolver mesmo. Aí tu recebe um e-mail, o maluco te manda uma documentação com especificação, com diagrama de classe, com os caralho A4 e fala que é para você testar se você consegue desenvolver, entendeu? Então, você tem muita atenção com esses migué, porque acontece. E por isso você tem que ser perseverante, porque você tem que conseguir filtrar quem realmente está interessado no teu trabalho no meio desse pessoal. Então, a gente sabendo como capta os clientes e como é que inicia a nossa carreira, como é que a gente monetiza de verdade, né? Como é que a gente pode cobrar? Tem duas formas de cobrança, por hora e por projeto. Vou falar por hora primeiro, porque a hora define como é que você vai cobrar, qual vai ser o preço do projeto. A hora é usada no projeto. Como é que você cobra por hora, né? Para você bolar o teu preço hora, você tem que parar e pensar quanto tempo você tem para dedicar como freelancer. Você é freelancer full time ou você é freelancer part-time? Tipo, eu já tenho outro emprego fixo, ou então eu faço outra coisa no meu dia que eu não posso ter o dia inteiro como freelancer. Você tem que definir quanto tempo você vai ter para poder trabalhar. Você tem que ter meta de planejamento. Você vai ter a meta de curto, médio e longo prazo, que eu vou falar mais adiante. Você tem que saber exatamente quais são os seus custos de operação, que conta de luz, telefone, se você trabalha em casa, se você trabalha num coworking, qual é o aluguel do coworking, quanto que você gasta de transporte para ir até o coworking, a alimentação. Então, você tem que saber todos esses custos. O seu salário que você quer ganhar, porque não tem essa de você tirar dinheiro do caixa da empresa, não. Você tem que ter um salário. Tipo, você vai ter os seus custos como pessoa, quanto que eu tenho que ganhar para viver bem, e vai ser o seu salário pessoal, e você vai ter os custos da empresa. É o que a empresa gasta para poder operar. E você tendo esses números, você tem que ter uma margem de negociação também. Com esses números você chega num preço-valor hora, mas você tem que ter uma margem ali do quanto que você consegue negociar com o cliente. E beleza, com essa sopa de coisas aqui, como é que eu calculo o meu valor hora? Aí eu peguei um exemplo aqui, porque eu acho que é mais fácil entender através de exemplo. Por exemplo, eu tenho uma meta de planejamento anual, é um exemplo, que, por exemplo, eu quero atingir 100 mil de faturamento com a minha empresa. Esse 100 mil, ele já inclui tanto que o lucro, quanto os gastos da empresa. Então, eu quero ganhar no final do ano, fiz um ano de freelancer, eu quero ter 100 mil, ter gerado 100 mil de caixa de faturamento na empresa. Então, se em um ano, né, essa é a minha meta de longo prazo, de médio prazo. Se em um ano, tirando as férias que eu vou tirar, tirando os feriados, os dias que eu venho em um evento, que são dias que eu não vou estar trabalhando, qual é a minha meta por mês? Quanto que eu tenho que fazer por mês para bater 100 mil, por exemplo? Tirando feriado, férias, evento, digamos que eu não vou trabalhar 2 meses inteiros. 2 meses eu não trabalho. Então, eu tenho uns 10 meses aí para poder fazer esses 100 mil. Então, eu tenho que bater 10 mil por mês para poder ter os 100 mil em um ano de faturamento. Se em um mês, eu como freelancer, eu posso trabalhar 100 horas, tipo, posso trabalhar só 100 horas, sou freelancer part-time, entendeu? O meu valor hora ideal, então, para fechar no final do mês, é no mínimo R$100. Se eu posso trabalhar só 100 horas no mês,
Então tem que ser R$100 para bater 10 mil. Então se eu tenho, esse é o meu preço hora, cheguei no meu preço hora. Só que esse é o meu preço hora para eu alcançar o meu faturamento. Tem sempre cliente que vai querer negociar para baixo. Então o que eu faço? Eu tenho que ter aí uma margem de negociação. Então talvez para mim seja legal cobrar 150 por hora. Porque aí o cara vai, não, bom, mas 150 está muito caro. Aí você vai chegando até o seu mínimo de 100 para poder alcançar o teu faturamento. Então você chegou no teu preço hora, você sabe quanto que vale a tua hora de trabalho. Sabendo quanto que vale a tua hora de trabalho, porque você pode ter contratos de trabalho por hora, o cara vai chegar para você e ele quer uma manutenção do sistema, tipo, o sistema já está pronto. Aí ele fala, ó, eu quero 20 horas do teu mês só para manutenção, de repente dá pau, de repente quero mudar alguma coisa, quero 20 horas do teu mês. Você pode cobrar por hora. Mas às vezes tem cliente que chega em você já com um produto, ó, quero que você desenvolva isso para mim. Então você pode cobrar por projeto. Quanto que você cobra por projeto, né? O projeto, você tem que ter ideia que você está fazendo um pacotão. Não necessariamente ele vai... Porque com o projeto você vai ter que estimar o tempo de duração de desenvolvimento daquele produto. Como é que você estima? Você tem que ter alguma metodologia de apoio. Ou Scrum, ou XP, ou UP, ou RUP, para poder você saber quanto tempo que você vai levar de desenvolvimento. E você tem que ter em mente que isso é uma estimativa, um pacotão que você está fazendo para o cliente. Então, você tem que considerar ajustes. E, às vezes, os ajustes consomem até 70% do desenvolvimento do projeto. Então, você tem que pensar, ó, disso daqui que eu estimei, vai ter uns 70% a mais aí de gordura para eu poder desenvolver um projeto foda para essa pessoa. E eu tô falando palavrão, gente, desculpa, mas eu esqueço. Vai ter pi lá quando grava. E aí você tem que considerar os ajustes, porque senão você se vê, já aconteceu comigo, num projeto que não termina nunca e só está saindo dinheiro do teu bolso porque você estimou, os ajustes disso daí vai ser facinho, vai ser só mais 10, 20 horas a mais e tá lá, o projeto já está saindo o dobro já, entendeu? Então você tem que estimar e seja generoso com os ajustes, porque eles acontecem mesmo. É normal. E monte um cronograma. Tipo, ó, o primeiro sprint vai ser da data tal e tal, o segundo sprint da data tal e tal, porque com o cronograma você vai estar sabendo quanto que está atrasando. Porque aí está atrasando, lá na frente vai começar a sair dinheiro do teu bolso. Não é que, porra, o sprint está atrasado um dia, 2 dias, você tem que entender que você é freelancer. Então o tempo que está atrasando é dinheiro saindo do teu bolso. Então começou a atrasar, você já começa a cortar o máximo que puder para botar ele de novo no cronograma. Senão lá na frente você está com o dobro de tempo de desenvolvimento. E principalmente tenha prazos, que é esse negócio. Além do cronograma, você tem que ser rígido com prazos, porque é dinheiro teu que você está perdendo. Porque é muito chato, né? Tipo, ó, o projeto deu 100 horas, pô, mano, não tem como fazer mais não. O cliente não quer saber, entendeu? Ele fechou contigo o projeto. Entendeu? Então, fica chato você cancelar um projeto porque você estimou errado. Então, você tem que ter o cronograma, tem que ter prazo. E como lidar com clientes inadimplentes, né? Porque acontece. Nesses 2 anos eu tive 2. Um que eu dei graças a Deus que ele não me pagou, pelo menos porque eu rescindi o contrato e ele foi embora porque ele era muito chato. E o outro, realmente, ele estava com problemas de dificuldade de caixa na empresa, ele demorou, mas ele me pagou. Ele não me pagou no momento, porque não tinha realmente. Que é aquele negócio, devo, não nego, pago quando puder ou não, né? Porque tem gente que dá calote mesmo e some. Como é que você lida com caloteiro, né? Primeiramente, sempre faça contrato. Até se a tua mãe te pedir um software, faz um contrato. Faz um contrato com ela. Porque o contrato é essencial depois se você quiser procurar uma ajuda jurídica. Então, tem 2 tipos de contrato que geralmente eu uso. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar um link. Porque é o contrato que eu já uso, eu pedi para um advogado dar uma olhada, então eles já estão show de bola já. Tem o contrato de prestação de serviço que eu uso quando eu faço projeto, quando eu trabalho por hora. Tipo, o cara chegou para mim que é 20 horas no meu mês. Aí eu faço um contrato de prestação de serviço lá de 20 horas no mês. E tem a proposta comercial, que é quando o cara chega para mim, eu quero fazer esse projeto aqui, eu quero desenvolver esse produto.
Aí então eu faço uma proposta comercial para ele, bonitinha, descrevendo qual vai ser a tecnologia que vai ser usada. É completamente diferente um do outro. E os dois servem como apoio jurídico para você. Uma parada muito legal é ter uma ferramenta chamada The4Sign, que você faz contrato online. Porque eu perdia, por exemplo, eu perdia muito tempo no processo de fazer contrato. Porque eu imprimia o contrato, assinava, mandava para o correio. Dependendo de onde o cliente morava, isso atrasava o início do projeto. E aí eu descobri essa ferramenta com um cliente, que ele já usa já com outros freelancers, onde você consegue fazer contratos digitais e assinar digitalmente. E isso agora só é possível porque teve uma alteração na lei de 2016, de um artigo aí da Constituição, não sei, que dá validade para documentos digitais. Então você consegue fazer um documento digital, assinar e aquilo já te dá um apoio jurídico. Então, em caso de contrato por hora, você está trabalhando por hora. Para diminuir a inadimplência, você tem que sempre alinhar as horas que vão ser trabalhadas no mês. Por mais que você tenha um contrato, você faz um contrato geralmente de 1 ano, né? 1 ano, 20 horas por mês para o fulano de tal. Só que às vezes a pessoa passa por dificuldade, a empresa passa por dificuldade. Então, tá chegando no final do mês, manda um e-mailzinho pro cara só confirmando. E aí, fulano, tá fechado as 20 horas pro mês que vem? Para ver se ele vai ter como te dar essas 20 horas, né? Porque se não puder, diminui, entendeu? Tudo é negociação. Em caso de projeto, você pode parcelar o valor pela duração do projeto. Tipo, você chegou no valor do projeto e o projeto vai durar 3 meses. Parcela aquele valor em 3. E aí cada parcela cai 1 mês. Além disso, é importante você ter um controle de horas. Para você saber, né, quantas horas efetivamente você está fazendo para um cliente, para o outro. Você não está passando, está fazendo de menos, está fazendo de mais. Isso é uma boa ferramenta até de apoio. Tem essa ferramenta que eu uso, que é o Toggle, que comecei a trabalhar, eu boto lá o play nela, e aí ela vai contando o tempo, e depois eu descrevo, parei a tarefa, pauso, descrevo a tarefa que eu estava fazendo. Ela gera um relatório bonitinho, que no final do mês eu mando junto com a minha nota fiscal. Então o cara vê lá, ó, no que eu trabalhei, onde que teve mais horas investidas, então fica uma coisa mais profissional. Eu acho que gera até um sentimento maior na hora dele pensar se vai pagar ou não, porque ele viu onde que estava sendo investido o tempo. E principalmente tem uma cláusula de rescisão contratual para caso de atraso ou de inadimplência. O meu contrato tem os dois, tem a cláusula de rescisão e de multa, porque se o cara atrasar, eu cobro multa, mas se o cara atrasar, tem a opção de ter a rescisão, de qualquer um dos lados. Então, no caso do cliente chato, ele atrasou, eu comuniquei, dei uns 7 dias, ele não pagou, rescindi. Então, é interessante já no contrato você ter uma cláusula sobre isso. E aquele negócio, sempre busque negociar, né? Será que vale realmente a justiça? O cliente que não me pagou porque não tinha dinheiro naquele mês, eu negociei com ele, ele falou, não, mês que vem eu consigo te pagar. Eu peguei todas as horas que ele pediu, hora pra caramba no início do mês. Beleza, cara, então me paga mês que vem. Ele foi lá e pagou. Antes de pagar atrasado do que nunca pagar, né? Então, é bom dar essa opção de negociação. Então, sabendo como captar, a gente já sabe como captar, a gente já sabe como monetizar. Como é que eu me planejo, né? Que é muito importante quando você é freelancer saber planejar não só o seu tempo, quanto o seu dinheiro. No caso do tempo, né? Eu tenho uma organização a longo, médio e curto prazo. O que é? Longo prazo, eu planejo as minhas férias, feriados, eventos, coisas que são prolongadas, né? Médio prazo, eu tenho que ter um planejamento para projeto, saber quando que um projeto termina, para saber quando que eu vou poder pegar outro. Porque às vezes um cliente me procura hoje, eu tenho que saber quando que eu vou poder pegar um projeto dele. Eu não posso ficar atolada de trabalho também e acabar atrasando para todo mundo. E a curto prazo também, porque você tem que saber se você vai poder marcar uma reunião tal dia com o cliente. De repente você já marcou com outro, entendeu? Então você tem que ter um calendário de sprints para você saber se você está atrasado no teu sprint. Você tem que ter um calendário com as suas reuniões, entendeu? Então você tem que planejar muito bem seu tempo. No meu caso, a minha ferramenta que eu uso para isso é uma agenda. Já resolve. Eu tenho uma agenda que eu tenho lá uma parte de um planejamento anual, que eu tenho um calendário do ano todo, que eu saio marcando as férias. Tudo que é prolongado, eu marco quando que vai ser.
na minha agenda tem lá, ó, esse é o planejamento mensal. Aí vou lá no mês, eu vejo quais são os sprints, o que está batendo com o quê. E aí em cada dia da folhinha da agenda eu vou marcando lá, ó, hoje eu tenho reunião de planejamento com fulano, sexta-feira eu tenho reunião de review com ciclano, tem que ter todo esse planejamento, senão você acaba também entrando em choque com o tempo de cada cliente. Porque, tipo, fulano de tal não quer saber por que o projeto dele atrasou, porque você estava atendendo o outro, entendeu? Ele quer o negócio dele pronto, quer o negócio dele entregue. Além de planejar o tempo, você tem que planejar as suas metas. Como eu falei lá, né, para saber o valor da tua hora. Você tem que se programar, como empresa, você tem que se programar. O ideal é longo e médio prazo, mas você também pode se programar a curto prazo. No longo prazo qual é a minha meta em 3, 2 anos? Quanto que eu quero fazer de faturamento, né? Em médio prazo, que geralmente já é suficiente, mas é bom ter os dois. Qual é a minha meta em 1 ano? Quanto que eu quero fazer de faturamento em 1 ano? E um curto prazo é aquela meta, né? Quanto que eu tenho que fazer no mês para poder bater as minhas outras metas. Principalmente você tem que se preparar para tempo de vaca magra e vaca gorda. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, porque tipo, eu passei 1 ano agora só como freela, integralmente. Então eu estou meio que percebendo que existe um padrão, né? Tem períodos que todo mundo quer te contratar e tem períodos que o pessoal geralmente some. Fevereiro foi um péssimo mês para mim, porque ninguém quer fechar nada. Todo mundo quer empurrar as coisas para depois do carnaval. Aí você vai entrar em contato depois do carnaval, o maluco já quer jogar para março, entendeu? Então, tipo, fevereiro para mim, ano que vem, vai ser o meu mês de férias, porque não vale o tempo investido no mês, porque todo mundo quer jogar para frente. E tem os tempos de vacas gordas. Março, tá todo mundo me procurando, porque tem todo mundo que jogou as coisas para março, mas o pessoal que já naturalmente já ia me procurar em março. Então, você tem que se planejar aí. Nessa questão de planejamento, não sei planejar, como é que eu faço? De novo, você pode ir no Sebrae e pedir a consultoria do cara, o cara vai te ajudar a montar um plano para a empresa, com as metas de planejamento. No Sebrae, na internet também, você já tem muito curso sobre isso, muito material, vídeo, documento, então já te ajuda também. E o que você faz quando você não está sendo lucrativo, né? Quando você não está sendo lucrativo quando você não consegue bater suas metas. Você tem que tentar descobrir onde que suas metas estão falhando, né? Você tem que ver se tem algum cliente não rentável. O que é cliente não rentável? Porque, por exemplo, eu tenho lá a minha hora mês. Fechei com o cliente aquele valor. Só que tem alguns clientes que, tipo, você não efetivamente está começando a trabalhar. Você está marcando uma reunião de inception com ele para entender do negócio, entendeu? Você está marcando um café com ele. Isso tudo tem que ser contabilizado. No meu timesheet eu marco tudo. Até se o cara me liga para falar sobre a mulher dele, eu vou lá, que legal, sua filha tá bem, sei lá, estou marcando o tempo. Porque apesar de eu não estar cobrando, aquilo ali é tempo que eu podia estar investindo em outro cliente. Então eu tenho que saber se aquele cliente está tomando muito tempo meu, que não está sendo pago, entendeu? E aí o que você faz? Você se livra dele, só que educadamente, entendeu? Daí tipo, valeu, falou.